Bom, pessoal, como vocês estão? Hoje o nosso review é um material que eu não sei qual eu mostro, volume 1, volume 5. É a tão esperada Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã, esta maravilha aqui. Pensa num material extraordinário em termos de conteúdo bíblico. É um material que eu fico até sem palavras. São 5 volumes, que são 5 tijolos com muito conhecimento bíblico. Gente, eu não tenho o que dizer, ó, Ascalon, alfabeto aramaico, ou seja, que traz muito conteúdo e conteúdo de qualidade. Isso é uma coisa que esse material tem, que é muito difícil achar hoje no mercado. Com a avalanche de publicações que a gente tem, algumas publicações se destacam e se destacam muito. E essa é uma delas. Então vamos lá, vamos parar de conversa fiada, não tem nem o que eu falar muito, ó. Essa enciclopédia, vamos ler o que está na contracapa do material. A Enciclopédia da Bíblia, Cultura Cristã, em 5 volumes, organizada pelo Merrill C. Tenney, é resultado de mais de 10 anos de pesquisa e preparação e oferece a pastores, professores, palestrantes e pesquisadores uma abrangente gama de informações com amplas e diversificadas perspectivas a respeito de doutrinas, temas bíblicos e interpretação. Com boa organização, essa enciclopédia será de uso frequente devido a seus recursos. Mais de 5.000 páginas com informações úteis acerca de terras e personagens bíblicos. Mais de 7.500 artigos arranjados em ordem alfabética e de fácil localização. Centenas de ilustrações, tabelas e gráficos. Mapas e esboços para rápida visualização e referência. Artigos com nível acadêmico cobrindo todo o espectro de tópicos bíblicos e teológicos, apoiados em descobertas arqueológicas. 238 articulistas, colaboradores de diferentes partes do mundo. Uma coleção indispensável em cada lar, escola, seminário e igreja. Então vamos lá, vamos conhecer a Enciclopédia da Bíblia da editora Cultura Cristã. Bem, pessoal, aqui estão elas. Enciclopédia da Bíblia da Cultura Cristã, os 5 volumes. A gente vai passar pelos 5 volumes para ver dessa maravilha. Um material que é maravilhoso. Eu mesmo não podia ter adquirido um material melhor para estudar a palavra de Deus, para ter resposta às questões bíblicas, pessoal. Então tá aqui o volume 1. É uma encadernação tradicional, em capa dura, pessoal, tá? Aquele cartãozão. Não é um material para você ficar carregando para a igreja, então não é um material resistente para ficar levando para lá e para cá, e nem é a proposta desse material. Ó, uma encadernação num papel simples mesmo, a Enciclopédia da Bíblia, volume 1, que vai da letra A até a letra C. Organizadores e consultores do Antigo Testamento, Gleason L. Archer, R. Laird Harris. Organizadores e consultores de teologia, Harold D. Kuhn, Edson H. Leith. Organizador arqueológico, E.M. Baliclock. Organizador manuscrito, Edward Viening. Organizador de fotos e layout, T. Alton Bryant. Enciclopédia da Bíblia em 5 volumes, Merrill G. Tenney, organização geral. Organizador associado, Steven Barrabás. Volume 1, AC Editora Cultura Cristã. Aqui a gente tem a ficha catalográfica. Na realidade, esse material aqui, ele se chama The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, ou seja, a Enciclopédia Zondervan da Bíblia, tá bom? Aqui a lista de todos os colaboradores, porque vocês sabem que não existe material da Editora Cultura Cristã que não tem uma lista enorme de todo mundo que trabalhou no projeto, desde o editor até o cara que serviu o cafezinho na rua pro tradutor antes dele entrar no escritório, entendeu? Eles gostam disso, né? Às vezes pode nem ter tanto conteúdo de estudo no material, mas a lista dos colaboradores das obras da Editora Cultura Cristã é enorme, né? Prefácio à edição americana. O alvo desta enciclopédia da Bíblia é cobrir direta ou indiretamente todas as personagens, lugares, objetos, costumes, eventos históricos e os principais ensinos da Bíblia. Nem todos são tratados em separado, necessariamente, alguns estarão agrupados sob tópicos mais amplos.
contudo, tem o objetivo de oferecer material para uma pesquisa abrangente do conhecimento bíblico e teológico em geral. A posição crítica e teológica dessa obra é conservadora. Todos os pontos de vista da erudição bíblica são mencionados e recebem a apresentação satisfatória, porém a ênfase é do cristianismo histórico. Toleram-se as várias opiniões dentro dessa estrutura e, em alguns casos, mais de um artigo sobre um dado tema é incluído, a fim de apresentar interpretações doutrinárias completamente diferentes. Ocasionalmente, pode-se encontrar discrepâncias entre os artigos sobre tópicos históricos e cronológicos. Essas são indicações frequentes de ambiguidade nos registros originais, sobre os quais o julgamento final não é fácil de se obter. Os autores dos artigos tiveram liberdade para declarar suas conclusões, contanto que estas fossem fundamentadas sobre a convicção fundamental da veracidade do registro bíblico. Então, prefácio, fontes das ilustrações, abreviações, aqui um índice dos livros da Bíblia, as abreviações dos pseudepígrafos, dos apócritos e dos pseudepígrafos, tá? Então a gente vem aqui, ó. A. Símbolo usado para designar o Códice Alexandrinus. Veja textos e manuscritos do Novo Testamento, textos e manuscritos do Antigo Testamento. Então a gente vai ver sempre essa estrutura, que é o conteúdo de estudo, e aí a gente vê sempre uma passagem que vai te remeter para outro verbete quando necessário. Ó, A, Aleph. Então nós tivemos A como a nossa letra A e o A no sentido de Aleph, símbolo usado para designar o Códice Sinaíticos. Aí ele faz a mesma recomendação para ver textos e manuscritos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Alar, apócrifo, 1 Esdras 5,36, forma de Imer. Ará, terceiro filho de Benjamim, 1 Crônicas 8,1. Provavelmente a palavra é uma forma corrompida de Airão, Airel, e aí vai, tá vendo? Ó, aqui a gente já vê ilustrações. São ilustrações em uma cor, tá? É uma impressão monocromática. Abacuque. Em algumas versões americanas aparece no livro apócrifo de 2 Esdras 1,40 uma forma variada de Abacuque. Abadias, Abaddon, Abgata. Ó, aqui a gente vê um dos materiais que é utilizado, que é apresentado aqui, um dos recursos, que é o quê? A gente tem mapas, tá bom? Abençoar. Olha aqui, ó, nós temos muitas vezes o termo em hebraico, em grego. Abençoar, bênção. Prover prosperidade e bondade. Bendizer a Deus, porque Ele é bom. Receber a sua bondade, anunciá-los a outros, a prosperidade ou bem-aventurança que são resultado dessa providência. Então aí a gente vem a bênção, ó, abençoar ou bênção, e a gente vem, ó, a bênção de Deus. Vamos ver a bênção de Deus. Se por um lado, bendizer a Deus expressa atitude de louvor e adoração a Deus, prostrar-se de joelhos em reconhecimento por sua providência, Gênesis 24, 48 e Deuteronômio 8, 10. Por outro lado, há uma ênfase mais específica na bênção recebida no caráter generoso de Deus, ao concedê-la, e também na identificação daqueles que recebem essa bênção. Salmos 1, bem-aventurado, abençoado o homem. A graça de Deus pode ser anunciada por ele mesmo como narrativa da criação, ou pode também ser proclamada pelos seus representantes oficiais como pai de família, Gênesis 27, 48 e 49, por exemplo. Sempre você vai ter referência bíblica. Outra coisa, ó, aqui no final de Abel Meolá, nós temos aqui uma bibliografia indicada, tá? Então a gente sempre vai encontrar isso. Então tem bênção pactual, não magia e sim graça. Olha, a obediência abençoada, e aí vai, ó. Outra imagem, outra foto. Ó. À esquerda está o chamado Pilar de Absalão, do lado externo, no canto sudeste dos muros da cidade de Jerusalém, no vale de Cedron. Aqui mais mapas, olha. Mar Mediterrâneo, Tiro, Aco, Cesareia de Filipe, Gadara, fortificações de Acre, antiga Aco, Vista do Sul. Aco está aqui, ó. Adoração. A palavra portuguesa adoração, adorar, é derivada do latim adoratione, adorare, e significa o ato de adorar, reverenciar com muito respeito,
um ser, render culto a merecimento, mérito, dignidade, ou mérito, o reconhecimento outorgado, ou devido a essas coisas. Prestar homenagem ou respeito no mundo religioso. O termo é usado para devoção reverente, serviço ou honra prestada a Deus, quer pública, quer individual. O edifício da igreja é um lugar de adoração e as formas do serviço divino adotado por vários grupos ou congregações cristãs são formas de adoração. E aí vem, termos importantes, adoração no Antigo Testamento, adoração no judaísmo, adoração no Novo Testamento, tá vendo? E aí vem, termos importantes. A gente desce todo um estudo com os termos originais. Olha, o verbo latreu, liturgia, e o verbo liturgel. Olha que legal, tá? Isso aqui é só em adoração, Aí vem, olha o tamanho do verbete adoração. Então a gente vê, serviços de adoração cóptica na Basílica da Natividade, objetos de culto cananita, partes da adoração pagã, cultos canonitas, idolatria, introdução, adoração individual. Olha só, então tem muito recurso aqui para você e muito conteúdo. Vista da praça da cidade romana de Pérgamo. Esse era um centro de culto romano de adoração. Alfabeto, palavra derivada do latim, que por sua vez deriva do grego alfabetos, formada pela união dos nomes das duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. Olha só. Escrita pré-alfabética do Antigo Oriente Próximo, pré-história do alfabeto, derivações do alfabeto, desenvolvimento do alfabeto semítico do norte. Olha só, alfabeto norte-semita, alfabeto proto-sinaítico, hebraico antigo e seus correlatos, fenício, aramaico, descendentes da escrita aramaica. Olha o antigo alfabeto fenício aqui. Tabela de línguas antigas. Então tem o hieróglifo egípcio, escrita do Sinai, de Sinal, representa cabeça de boi, casa, vara de lançar, porta, e aí vai. Árabe do Sul, fenício, hebraico antigo, grego, romano, hebraico posterior, o nome da letra em hebraico e o valor fonético que ela traz. Alfabeto latino e seus descendentes. Aqui a gente tem também tabelas no verbete aliança, aliança no Antigo Testamento, olha só. Nós temos também o que? Desenhos, aljava dos tempos bíblicos, que é onde guardava as flechas. Foto de peças monetárias, olha. Moedas estampadas pelos governadores Seleucidas. Antíoco VI, Dionísio. Antíoco VII, Sidetes. Antíoco VIII, Gripos. Antíoco VIII, Gripos com sua mãe Cleópatra Teia. Moedas, cortesia da American Numismatic Society. O famoso cálice sírio de Antioquia. Olha, aqui mais mapas, fotos. Olha aqui a figura do sacerdote. Olha, várias fotos de achados de peças arqueológicas. Aqui, arte. Forno típico dos tempos bíblicos, ilustração. Uma reconstrução artística do templo de Artemis. Sapato infantil encontrado em uma das cavernas de esconderijo Bar Kokhba. Tipos de barba dos tempos bíblicos. Uma casa oriental, pátio e telhado, corte transversal com um poço. Planta de uma casa típica de 1 e de 2 andares, olha só. Vaso de alabastro, olha. Jarro de cosmético sem tampa, de pedra verde riscada. Mais um vaso de alabastro, olha só. Casamento. Esquema. Desenho de uma fornalha de fusão de cobre, reconstruída, encontrada no nível do século XI, em Tel Cassili. 2 crisóis de barro, contendo restos de cobre fundido, foram encontrados nas proximidades. Cobre, crisóis de barro, carvão. Códice Alexandrino, uma folha do Códice Alexandrino. Uma folha dupla do Códice Sinaítico, um dos mais antigos e mais importantes manuscritos completos da Bíblia toda. Códice Claromontano, Códice Efraim, Códice Sinaítico, que é o Aleph, Códice Vaticano. Então esse daqui é o volume 1. Vamos passar agora para o volume 2. Volume 2 dessa maravilha. Vamos dar uma corrida, pessoal, porque senão vai ficar grande o negócio aqui. Hein? Eclesiastes,
fragmento do rolo de Eclesiastes de Qumran, mais mapas, fotos. Restauração de uma sinagoga da Palestina, dos primeiro e segundo séculos. Nenhum prédio do primeiro século permaneceu, mas a aparência foi provavelmente como essa. A educação de Jesus, sem dúvida, incluiu estudos numa sinagoga como essa. Efá, uma vista do anfiteatro em Éfeso. Arão vestindo um éfode e um peitoral pintado por Arão de Chaves, o primeiro pintor de que se tem conhecimento a trabalhar na Inglaterra. Olha só. Uma visão geral das ruínas de Éfeso, olhando para o norte. Egito, terra do Egito. Olha só. O famoso busto de Nefertiti, a rainha de Akhenaton. Abaixo Akhenaton, adorador do sol, e o primeiro rei monoteísta do Egito, originário de Amarna. Embaixo, uma cena familiar de Akhenaton, Nefertiti e suas filhas sobre o disco solar com seus raios. A famosa tabuleta de Israel, do faraó Nermepta, em Tebas, mencionando a saída de Israel do Egito. Pedestal de porta da primeira dinastia. Desenho do Endro. Aqui o mapa onde mostra a cidade de Endor. Uma cidade em Isacar destinada a Manassés, porque membros dessa tribo viviam lá. Aparentemente, Manassés não expulsou todos os cananeus de Endor no momento da conquista, identificada com a histórica Endur, 6 quilômetros ao sul do Monte Tabor. Escrita, entendeu também, ó. Olha só. Escrita, sinal silábico, lagógrafo. Começo da inscrição de Dário, rei da Pérsia. Olha só. Espelhos, olha. Espelhos de bronze. Mais mapas. Estoraque. Esse material, pessoal, é magnífico. Vamos lá, vamos pro 3. Mapa, tá bem, ó, Oreus, ó, Tarso aqui. As pessoas, quando pensam em Bíblia, pensam só nisso aqui, né? Só em Israel, que é esse pedacinho. Só que esquece, por exemplo, ó, Carquemes, Sardes, Troia, Tarso, Biblos, Damasco. Ó, caminho de Jerusalém para Damasco. Foi nesse pedacinho aqui que Paulo caiu cego. Ibar. O deus Marduk, em uma peça de lápis-lazuli da Babilônia na metade do nono século. Intercâmbio de mercadoria, negócio. Cabeça de Ptolomeu I, reproduzida de um tetradracma de prata do período de 323 a 283. Moeda de prata, tetradracma de Ptolomeu I, mostrando a águia sob um raio. Olha, rota do túnel de Ezequias, fonte de Gion. Visão frontal do mausoléu de Ciro o Grande, em Passargada, no Irã. Desenhos de altares assírios e cananitas. Mapa, né, Josué, livro de Josué. Selo de Jotão, de Ezion-Geber, Jubileus, Juízes, Quenoses ou Quenoses, Bet, língua, dialeto. Lucas, o Evangelho de... Então a gente tem o terceiro relato do Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com a presente sequência comum no cânon do Novo Testamento. Primeiro, pano de fundo. O Evangelho, segundo Lucas, tem sido chamado de o mais belo livro já escrito. No seu âmago estão a vida perfeita, os ensinamentos de Cristo, a redenção através dele e as vidas daqueles que se agrupavam à sua volta. No Evangelho e em sua contraparte, Atos, mais conhecimento é dado sobre os apóstolos e líderes da igreja primitiva do que é encontrado em qualquer outro documento. Esse autor, de fato, escreveu mais páginas do Novo Testamento do que qualquer outra pessoa, se, como é comumente aceito, Paulo não tiver escrito Hebreus. Vamos lá, esse foi o volume 3. Volume 4. Vamos lá, vamos correr, porque... Olha só, nações, aqui o gráfico das nações, tá vendo? Ruínas da Babilônia. Vista da Babilônia de Nabucodonosor restaurada. De acordo com E. Anger, note-se as muralhas pesadamente fortificadas. A cidade tinha 8 portões e mais de 15 templos. O portão Ishtar da Babilônia, mostrando animais em alto relevo e muralhas de tijolos. Tabuleta babilônica relatando a invasão de Judá por Nabucodonosor, o cerco e a queda de Jerusalém. A colina de Ofel é indicada pelas linhas pontilhadas. Aqui, ó. Ofícios de Cristo. Olha só. Tradicionalmente, o estudo sobre cristologia é dividido em 3 partes: a pessoa de Cristo, os estados de Cristo e a obra de Cristo.
O último tópico tem sido frequente e convenientemente abordado sob o título de Ofícios de Cristo. O princípio subjacente à escolha dessa terminologia é meramente que a obra de Cristo realizou é o cumprimento, a obra que Cristo realizou é o cumprimento perfeito de certas funções básicas ou ofícios nos quais o relacionamento essencial de Deus com o homem é expresso. Assim chamada Igreja da Oração do Senhor no Monte das Oliveiras, embora esse seja o local tradicional, não há prova definitiva de que esse foi o lugar onde a oração foi realmente feita. Tradição, né, pessoal? Palestina, ó, típica vista palestina, cevada crescendo em um campo próximo, a Dotão. Aqui, ó, o mapa da Palestina, mais imagens, média diária de temperatura, distribuição da chuva na Palestina, poço de água. Ó. Os poços eram de vital importância nas regiões áridas da Palestina. Uma cena movimentada num poço no deserto. Aqui, ó, Poço de Jacó. Aqui, ó, Poço do Abismo. Veja, abismo. Vamos lá. Vamos para o último volume. Então, Enciclopédia da Bíblia. Aqui, ó, volume 5. Vamos dar uma olhada nele. Letra Q. Cronologia do Reino Dividido. Ó, o livro de Reis. Aqui a gente está falando do livro de Reis. Período da monarquia, mais de 500 anos. As 3 divisões do período monárquico. Aqui, ó, os reis, uma timeline. Rubi, Rufo. Olha aqui, ó, Ruben, a tribo de Ruben. Significado desconhecido, uma contração de Ruth, com cidadã. Geralmente suposta é rejeitada por Not, Israel Personamen. Nenhuma raiz hebraica pode ser convincentemente identificada. Uma moabita, bisavó do rei Davi. Ruth uniu-se a uma família hebreia que havia imigrado de Belém para Moabe a fim de escapar da fome. Elimeleque, o pai, havia morrido logo no princípio da mudança. Seus filhos Malom, marido de Ruth, e Quilom morreram sem prole, num prazo de 10 anos. Sua viúva Noemi resolveu voltar para casa. No caminho, ela aconselhou suas noras a voltarem para suas respectivas famílias. Porém, Ruth não se deu por convencida e declarou sua determinação em permanecer ao lado de sua sogra e confiar no Senhor. Elas chegaram em Belém durante a época da colheita. Ruth foi respigar conforme o direito do pobre. Ela foi conduzida a um campo pertencente a Boaz, um parente de Elimeleque, que lhe saudou amavelmente, tendo ouvido falar de sua lealdade para com Noemi. Olha só, e tem o livro, tem Ruth como pessoa, a mulher, e o livro de Ruth também separado. Templo de Jerusalém, olha só. Aí tem, ó, o pano de fundo histórico, importância do Templo de Salomão, localização, Templo de Salomão, dados suplementares, história do Templo de Salomão, problemas, Templo de Ezequiel, Templo de Zorobabel, Templo de Herodes, restaurações. Olha, aqui tem os esquemas. Famoso modelo de Dr. Conrad Schrick do Templo de Salomão. Compare com a reconstrução de Steven na outra página. Planta baixa. Reconstrução do Templo de Salomão feita por Steven. Bem diferente, pessoal. A Ira de Araúna, Templo de Jerusalém. Modelo do Templo de Salomão feito pelo Dr. Schrick. Bem diferente do que a gente está acostumado, né? E a gente vê que aqui no meio, ó, ele está bem parecido com essa imagem. Com essa imagem aqui, ó. É do Conrad Stick. É esse modelo dele. Olha o templo aqui no meio, ó. Tá vendo? Que é esse templo aqui. Templo de Ezequiel. O pórtico do templo. Templo de Jerusalém. O suntuoso templo herodiano, conforme reconstruído no modelo do Dr. Conrad Stick. A construção de mármore branco cintilante que levou anos para ser concluída. Aqui já é o Templo de Herodes. Aqui, planta baixa do Templo de Herodes. Templo de Herodes. Uma vista da área do templo sudoeste através do portão da cadeia. Uma vista aérea do templo, hoje vista do leste. Olha só, pensar aqui lá, né? Santuário com um grande altar em Megido. Templo com plataforma de tijolo de barro, altar e bancadas para ofertas. Da nova idade do bronze em Laques. Textos e manuscritos do Antigo Testamento. Ó. Tipos de manuscritos, aí vai. Uma porção do rolo do livro de Isaías proveniente dos rolos do Mar Morto. Um acúmulo de evidência textual.
versões da Bíblia medievais e modernas, versões medievais antigas, versões medievais recentes, versões da Reforma, versões do século XVII até os dias atuais, e aí vai. Versões italianas, holandesas, alemãs, francesas, portuguesas. As primeiras traduções conhecidas em português são as porções da Bíblia que datam talvez de antes do século XIII. Uma Harmonia dos Evangelhos foi impressa em 1945. Textos portugueses dos Evangelhos, de Atos e das Epístolas logo seguiram. Olha que interessante. Versões holandesas, e aí vai. Reprodução de uma página da Bíblia de Gutenberg, o primeiro livro importante do mundo ocidental a ser impresso numa impressora de tipo móvel. Bom, pessoal, essa é a Enciclopédia da Bíblia da editora Cultura Cristã. Bom, pessoal, essa foi a Enciclopédia da Bíblia da editora Cultura Cristã. Um material que, se você é um homem de Deus que quer se aprofundar nas coisas da Bíblia, se aprofundar na palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento da Sagrada Escritura, é essa indicação que eu tenho para você. Eu indico, assim, de olhos fechados esse material, porque é um material de uso pessoal, é um material que me ajuda muito nos meus estudos e se transforma, inclusive, em ferramenta para sanar determinadas dúvidas espinhosas a respeito da Escritura. Então, pastor, onde comprar? Pessoal, link na descrição, você clica, tem lá o link para participar de todas as nossas redes sociais. E tem também link para você acessar a nossa lista de indicações do review na Amazon. Amém? Então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Amo a cada um de vocês aqui do Nascido.